Fala pessoal, beleza? Professor Alanderson aqui, explicando uma questão que caiu no vestibular de Medicina de 2022.1 da Unicristos. A questão diz o seguinte, olha só. A primeira lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia para os sistemas termodinâmicos. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema termodinâmico equivale à diferença entre a quantidade de calor absorvido pelo sistema e o trabalho por ele realizado. Aí tem a fonte aqui e ele continua dizendo o seguinte: considerando o texto, os princípios termodinâmicos e o número de mols constante, pode-se afirmar que... Vamos lá, vamos analisar aqui as alternativas para a gente ver a correta. Letra A. Um processo termodinâmico em que a pressão não sofre alteração é denominado transformação isocórica. Bem, isso não é verdade. Veja só, vamos entender aqui. A gente conhece aqui principalmente 4 tipos de transformação termodinâmica. Veja só, a gente tem uma transformação que a gente pode chamar de transformação isobárica. Veja só, isobárica. Nessa transformação isobárica, a gente tem que a pressão P permanece constante, ok? Além dessa transformação isobárica, a gente tem o que a gente chama de transformação isométrica, olha só, isométrica. Essa transformação isométrica a gente também pode chamar de isovolumétrica, olha só, isovolumétrica, ou ainda isocórica, São 3 nomes para representar um tipo de transformação, veja só, onde o volume V permanece constante também, ok? Então eu posso chamar tanto de transformação, olha só, isométrica, isovolumétrica ou ainda isocórica para denominar a transformação em que o volume permanece constante. Bem, a gente ainda tem a transformação isotérmica, olha só, isotérmica. Nessa transformação isotérmica, nós temos que a temperatura T permanece constante. Olha só, temperatura permanece constante. Então, observa só. O que a gente tem? Transformação isobárica, pressão constante. Transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica, V, ou seja, o volume permanece constante. E transformação isotérmica, a temperatura permanece constante. Outra coisa importante que a gente pode observar é o seguinte, veja só. Quando a gente fala de transformação isotérmica, a gente pode associar com a primeira lei da termodinâmica da seguinte forma. A energia interna, veja só, vou chamar de U, tá bem? Energia interna de um gás, ela é uma função exclusiva, olha só, função exclusiva de quem, professor? Uma função exclusiva, deixa eu colocar aqui, da temperatura. Função exclusiva da temperatura. Quem, professor? A energia interna, função exclusiva da temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não houver variação da temperatura, não vai haver variação da energia interna. Então, eu posso concluir que em uma transformação isotérmica, aquela em que a temperatura permanece constante, como a energia interna é função exclusiva da temperatura, se a temperatura permanece constante, a energia interna também permanece constante. E se a energia interna permanece constante, a gente pode dizer que nessa transformação a variação da energia interna é igual a zero. E como nós sabemos que da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho, nessa transformação isotérmica, a gente tem que zero, olha só, vai ser igual ao calor menos o trabalho, portanto, a gente vai poder escrever que nessa transformação, calor igual ao trabalho, ou seja, na nossa transformação isotérmica, calor é igual ao trabalho, ok? Outra coisa importante que a gente pode perceber agora a respeito da transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica é o seguinte, veja só existe trabalho se houver variação do volume. Então, estou representando o trabalho pela letra W, e só vai existir trabalho se houver ou uma expansão ou uma compressão, ou seja, se houver variação do volume. Quando não há variação do volume, ou seja, quando o volume permanece constante, o trabalho é igual a zero, ok?
Então, nessa transformação aqui que a gente está conversando, que tem esses três nomes, se a gente associar com a primeira lei da termodinâmica, a gente vai poder escrever o seguinte, ó. Primeira lei diz que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Acontece que na transformação isométrica, como eu te expliquei, não tem variação do volume, então o trabalho é igual a zero. Então, nessa transformação, a gente vai poder escrever que a variação da energia interna é igual ao trabalho, ok? Variação da energia interna é igual ao trabalho. Nessa transformação que a gente está vendo. E no caso da isotérmica, calor igual ao trabalho. É assim que fica a primeira lei na transformação isométrica. Bem, vamos analisar então mais uma vez aqui as alternativas. Ó. Mais uma vez a alternativa A, já que a gente fez esse resuminho aqui. Pode-se afirmar que um processo termodinâmico em que a pressão não sofre alteração é denominado transformação isocórica. Errado. É denominado, como a gente viu aqui, transformação isobárica, onde a pressão não sofre transformação, então ela é constante. A isocórica, como a gente viu, é quando o volume permanece constante. Letra B. Veja só. A energia interna de um sistema em um processo isotérmico tende a aumentar. Olha só, já paro por aqui, porque a gente acabou de ver que em um processo isotérmico, deixa eu baixar mais uma vez, em um processo isotérmico a temperatura permanece constante. E como a energia interna é função exclusiva da temperatura, se a temperatura permanece constante, a energia interna permanece constante. E daí a gente diz que a variação da energia interna é zero, já que ela permanece constante. Então, quando ele fala aqui na alternativa B, que a energia interna de um sistema num processo isotérmico tende a aumentar, isso não é verdade. Ela vai ficar constante e a variação vai ser zero. Letra C. Um processo adiabático é aquele que ocorre tão rapidamente, ou em um sistema tão bem isolado, termicamente, de forma que não há troca de calor entre o sistema e o ambiente. Isso é verdade, veja só, lá no comecinho eu falei que a gente tinha principalmente aqui 4 tipos de transformação. A quarta seria o que a gente tem aqui, que a gente conhece como transformação adiabática. Veja só, transformação adiabática. E essa transformação adiabática é exatamente aquela em que não há troca de calor, calor igual a zero. Daí, se a gente jogar isso na primeira lei da termodinâmica, a gente tem lá, ó, variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho. Sendo aqui o calor igual a zero, a gente vai ter que a primeira lei da termodinâmica vai ficar a variação da energia interna igual a menos o trabalho. Você repara que, assim, para cada transformação a gente tem uma expressão diferente para a primeira lei da termodinâmica. Só que você não precisa decorar. Se você entender aqui o que é que acontece em cada uma das transformações, você chega a essas expressões que a gente está chegando, ok? Bem, essa transformação adiabática, onde o calor trocado é igual a zero, ela acontece exatamente nesses casos que a alternativa falou, quando o processo é muito rápido e daí não tem tempo para que haja essa troca de calor, ou quando o sistema é muito bem isolado, ok? Então, de fato, essa nossa alternativa C é a nossa alternativa correta para essa questão. Bom, mas vamos ver por que as outras estão erradas. D. O trabalho será positivo se o gás tiver recebido calor de uma fonte externa em um processo isométrico. Em um processo isométrico, veja só, a gente viu que quando o processo ele é isométrico, ou seja, o volume permanece constante, no trabalho ele vai ser igual a zero. A gente tinha visto isso. Então, quando ele fala aqui que o trabalho será positivo, se o gás receber de uma fonte externa calor em um trabalho isométrico, isso está errado. O trabalho ele vai ser zero, porque numa transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, o trabalho sempre é zero, porque para existir trabalho precisa que haja variação de volume, ou uma expansão, quando o trabalho é positivo, ou uma compressão, que aí a gente vai ter um trabalho negativo, ok? E a alternativa é, vamos achar o erro dela aqui, o trabalho será positivo se a variação da energia interna, como é? O trabalho será positivo, e a variação da energia interna será negativa em uma expansão isobárica. Veja só, vamos analisar aqui. Ó. Vou colocar essa aqui mais acima, alternativa E, para a gente comentar aqui. Ó.
Ele está falando que o trabalho é positivo e a variação da energia interna é negativa em uma expansão isobárica. De fato, em uma expansão isobárica, o trabalho é positivo. Quando a gente tem uma expansão, o trabalho é positivo. Quando a gente tem uma compressão, o trabalho é negativo. Só que ele está falando que a variação da energia interna é negativa. Veja só, vamos analisar aqui, ó. O que a gente tem? Se a gente desenhar aqui um diagrama termodinâmico da pressão pelo volume, isso vai ficar mais fácil da gente entender. Olha só, pressão pelo volume. O que acontece? Ele está falando de o trabalho será positivo e a variação da energia interna negativa em uma expansão isobárica, ou seja, em uma expansão em que a pressão permanece constante. Digamos que existia aqui um volume V0 e um volume V. E daí houve aqui uma expansão, ó, o volume aumentou do volume V0 para o volume V, olha só, aumentou aqui, mantendo a pressão constante. Ok, então aqui a gente tem esse diagrama representando a alternativa E. O que acontece? Veja só, se a gente aqui desenhar as isotermas, veja só, que são os gráficos, as hipérboles que representam a temperatura constante, a gente vai ter o seguinte, ó, mais ou menos isso daqui, duas isotermas passando pelos pontos inicial e final, ok? E daí, se a gente perceber, como essa isoterma está mais distante aqui dos eixos, ela representa uma temperatura maior do que essa isoterma mais próxima dos eixos, que representa uma temperatura menor. Ora, se a temperatura aumenta nessa transformação aqui, como a gente viu que a energia interna é função exclusiva da temperatura, significa dizer que a energia interna também vai aumentar nessa situação que ele está falando para a gente. Então ele erra quando ele diz que vai ter uma variação de energia interna negativa. Não, vai ser uma variação de energia interna positiva. Olha só, uma variação de energia interna positiva, exatamente porque acontece aqui um aumento da temperatura. Então por isso que está errada essa alternativa E. Então a gente fica de fato com a nossa alternativa C, que é a resposta dessa nossa questão. Pessoal, espero que tenham entendido todos os conceitos. Te espero nas próximas questões. Valeu, tchau, tchau.